tem sido um assunto que está muito em pauta. Derramado Espírito Santo, o avivamento do Senhor, tem sido algo que está muito em pauta nesses dias. E quando nós falamos de derramado Espírito Santo de Deus, e muito antes de acontecer isso que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente já tinha planejado isso aqui, esse momento de imersão, onde Deus tem trabalhado tanto. E hoje à tarde foi muito abençoado, foi muito intenso, graças a Deus. Mas eu estava orando um dia ao Senhor, e sabe quando você está orando a Deus, e eu fiquei até relutante de trazer isso aqui, porque às vezes quando Deus fala coisas comigo no meu secreto, no meu particular, eu fico relutante às vezes de pregar sobre isso, porque é tão íntimo meu, é algo que Deus fala comigo sim, e às vezes eu fico pensando, Deus, será que eu estou pronto para isso? Nesse caso eu sei que eu não estou ainda, mas melhorei e estou no processo. E eu estava em casa orando, e eu lembro que eu até comentei isso com a menina, eu pedindo, Deus, derrama sobre nós. Deus, derrama sobre a nossa igreja a unção. Deus, aviva-nos, faz algo sobrenatural em nós. Eu sempre orando lá, e eu clamando a Deus, Deus, derrama, derrama. E aí o Espírito Santo de Deus chegou no meu coração num impacto tão forte. E Ele falou, e eu senti claramente, como poucas vezes eu já senti. Ele diz, você tem coragem de entregar tudo que você precisa entregar para o que você está me pedindo? Sabe? E quando aquilo veio sobre mim, como bateu em mim, eu lembrei dos meus pais, eu lembrei da minha esposa, eu lembrei da minha casa, eu lembrei da minha qualidade de vida, eu lembrei das coisas que eu tenho, e aquilo veio, e aquela coisa veio sobre mim, e você tem coragem. E Deus trouxe isso como uma martelada, para que você queira receber o que você está me pedindo, você tem que ter coragem, estar disposto a entregar tudo que for necessário e que eu lhe pedi. E eu disse, Senhor, talvez agora eu não tenha coragem suficiente, mas a minha oração mudou. A minha oração daquele dia em diante passou a ser, Deus, me dá coragem e disposição para entregar tudo que for preciso eu entregar para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. E isso tem que arder dentro de nós. Nós precisamos, se nós queremos mais de Deus, se nós queremos um derramamento do Espírito Santo de Deus, se nós queremos experimentar um avivamento de Deus, se nós queremos viver o propósito de Deus em nossas vidas, se nós queremos viver tudo aquilo que Ele tem para nós, nós temos que ter coragem, nós temos que estar disposto a entregar para Deus tudo aquilo que Ele nos pedir. Tudo. Deus, Ele não quer um pouquinho, amados. Deus, Ele não quer um pouquinho, Ele quer tudo. A gente viu isso ontem sobre Ananias e Safira. Eles queriam desfrutar de algo que eles não poderiam desfrutar, porque eles não tinham entregado a oferta como os outros entregavam. E eles queriam viver aquilo. Para nós vivermos o que Deus tem para nós temos que entregar tudo. Só que às vezes o que me constrange, que me deixa um pouco assim, é que eu vejo que algumas pessoas abrem mão do que Deus tem para elas, porque não tem coragem de entregar tudo. Eu já vi pessoas literalmente dizerem não para Jesus, porque não querem nem sequer tentar ter coragem de entregar para Deus o que tem que ser entregue. Se Deus te chamou para... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te chamou para alguma coisa, nunca na sua vida você vai encontrar paz, sucesso e realização enquanto você não se entregar para o que Deus te chamou. Não adianta. Se Deus te chamou para alguma coisa, e quando eu digo, irmãos, eu não estou falando só de ministério. Eu estou falando daquilo que Deus te acorda de manhã. E Ele mexe contigo. E Ele diz, você tem que fazer isso, você tem que ser isso. Enquanto você não se entregar por inteiro ao Senhor, você não vai descansar o seu coração. As coisas não vão dar certo. Você vai de um emprego, você vai de um relacionamento, você passa no concurso, passa numa faculdade, tem sucesso em uma área, tem sucesso em outra área, mas enquanto você não entregar, enquanto você não disponibilizar a sua vida para aquilo que Deus quer fazer, você não vai ter paz. Não estou aqui jogando praga em você, eu estou te falando um fato.
Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Salmo 139 que quando nós ainda éramos o quê? Embriões, o Senhor já havia escrito tudo o que nós iríamos viver. Sabe? E eu quero muito, irmãos, um derramar do Senhor. E essa tem sido a minha oração, Senhor, me dá coragem. Me dá coragem para entregar tudo que for preciso entregar, para viver, para fazer tudo que for preciso fazer para o Senhor. E eu sei que quando eu falo isso, parece que eu estou dizendo, meus amados, que o Evangelho é algo ruim. Parece que eu estou dizendo que o Evangelho é algo penoso. Parece que eu estou dizendo que seguir a Jesus é algo que vai roubar a tua felicidade, que vai te frustrar, que você vai precisar viver uma condenação eterna. A Milena, como ela contou, ela estava lendo o livro de Hudson Taylor, né? Um missionário que foi para a China. Eu já li esse livro e eu não sei se ela recorda, mas não sei se eu estou certo, mas tem um momento da vida de Hudson Taylor que ele volta para a Inglaterra, né? Oi? Várias vezes ele volta, mas se eu não me engano é no final que ele já está um pouco doente. Ele fica angustiado porque ele quer voltar para a China. Ele largou tudo para ir para a China. Ele se despediu dos pais, ele se despediu das mães, ele largou tudo para ir para um outro lugar. E ele foi lá, ele viveu desafios lá. Ele perdeu 5 filhos. Ele teve várias adversidades, mas no final da vida ele dizia: eu quero voltar, eu preciso voltar. Sabe, meus amados, a palavra de Deus conta que Pedro e alguns outros apóstolos, não lembro quem eram, eles estavam pregando lá no pátio do templo. Enquanto eles pregavam no pátio do templo, eles estavam lá anunciando o Evangelho, e aí aconteceu toda uma situação. Eu sei que eles tiveram que pegar umas chicotadas nas costas. E eles pegaram umas chicotadas nas costas e tiveram que ser, lá no pátio do templo, a Bíblia conta lá eu acho que é Apocalipse capítulo 5, acho que é versículo 40, alguma coisa. No finalzinho do capítulo 5, eu acho. Apocalipse não, mano. Atos, né? Já está desde 5 horas, né? Atos capítulo 5. E aí o que é que acontece? A palavra de Deus conta que Pedro, ele fala isso, e eles estavam felizes por sofrer pelo Evangelho. Aí eu te pergunto uma coisa, cara. O cara diz assim: o meu sonho é entrar em uma faculdade. Aí a pessoa entra na faculdade. Aí a pessoa começa a sofrer porque a faculdade exige muito. A pessoa passa no emprego, terminei a faculdade, entrei no emprego. E aí você não vê a hora de dar 6 horas da tarde. Tem que dar 6 horas da tarde porque eu tenho que ir para casa. Tem que dar 6 horas da tarde, eu estou estressado, eu não aguento mais, que vida cansativa. Mas você não pediu por aquilo. E aí as pessoas acham que ser feliz é isso. As pessoas acham que ser feliz é entrar numa boa faculdade, conseguir um bom emprego, ganhar bem muito dinheiro, e você vai ser completamente realizado. Aí as pessoas conseguem tudo isso, mas não ficam realizados. Acabam entrando em depressão, acabam tirando a própria vida. Como em várias pessoas, o cantor do Linkin Park, quem aqui conhece essa banda, tirou a própria vida por causa de depressão. Ele dizia que não aguentava mais na mente dele. Robbie Williams, que foi um grande cantor, perdeu a rico, ganhou muito dinheiro, perdeu a vida por depressão. Freddie Mercury, final da vida dele foi triste. Elvis Presley, que ganhou o mundo, um cara muito rico, nunca pôde desfrutar tudo. Ele fez tanto sucesso, ganhou tanto dinheiro, mas nunca pôde desfrutar do amor que ele tinha pela esposa, porque a prostituição, as drogas, o alcoolismo roubou ele. Se você escutar uma música do Freddie Mercury chamado, eu não sei falar em inglês, Falling, não sei o que, como? Essa daí, Quem é Fall in Love. Depois você escuta essa música e você lê a letra dessa música. Você escuta e lê a letra dessa música, que é exatamente a respeito de um amor que não pode ser alcançado, porque tudo que ele queria era poder desfrutar do amor da esposa, e tem homens deixando a esposa para poder viver o mundo lá fora.
Era tudo que ele queria. E você vai, vários e vários e vários outros, que eu poderia fazer uma lista enorme aqui e contar para vocês a tristeza. Cantora Adele. Quem é que conhece? Eu amo a Adele, eu acho incrível as músicas dela, mas não pode escutar, tá? Que é do mundo, gente. Mas eu acho muito legal as músicas da Adele. Cantora incrível, mas você vai ler a letra da música da Adele, a letra é linda, muito bem cantada. A mulher tem uma técnica vocal que te impressiona de uma forma, mas quando você vai ver as letras, é sobre um amor perdido. As letras dela é sobre um amor perdido. Tem uma música dela que ela canta, como era bom a vida quando a gente era assim, assim, assim. Um amor perdido. Ou seja, essas pessoas conquistaram o mundo. Essas pessoas conquistaram tudo que elas queriam. Michael Jackson comprou um parque de diversão com não sei quantos anos de idade. Já velho, comprou um parque de diversão para brincar. Com Macaulay Culkin, né? O nome dele, eu acho, aquele do Esqueceram de Mim. Para brincar com o pivete lá no parque de diversão, cara. Olha a loucura. Por quê? Porque quando era criança, teve que sacrificar a sua infância para conseguir o sucesso. E as pessoas estão dizendo lá para você, os coaches estão dizendo, trabalhe enquanto eles dormem. Sei lá, não sei como é que é. Vocês sabem como é que é a expressão, tem um que você já ouviu. Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Eu não estou aqui te dando uma receita para você ser malandro, não. O que eu estou te dizendo aqui é que as pessoas gastam tudo que podem, tudo que elas podem para poder conquistar o mundo lá fora. E quando elas chegam lá fora, que elas conquistam os seus amores, elas conquistam os seus desejos, elas conquistam os seus prazeres, elas têm as suas vidas dizimadas, elas se tornam pessoas insatisfeitas. Mas quando nós vemos esses homens, que eles foram chicoteados no pátio do templo, quando nós vemos Paulo, que foi humilhado, que foi preso, e nós vemos que estava Pedro e Paulo lá na prisão cantando, nós vemos homens como Hudson Taylor, que foram presos, que sofreu na China, mas quando volta para a Inglaterra, para a vida boa e tranquila, quer voltar para o país que ele sofreu pelo Evangelho. E nós não entendemos como que pode isso? Por que Pedro disse que queria morrer numa cruz de cabeça para baixo, que não era digno de morrer quando o nosso Salvador? Paulo, no final de sua vida, diz: guardei, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque o que é que tinha no que esses homens escolheram? Sabe o que é, irmãos? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo é a melhor escolha que nós podemos fazer para nossas vidas. Nós somos jovens, a maioria aqui são jovens. Nós estamos entrando no mercado de trabalho, nós estamos nos consolidando no mercado de trabalho, nós estamos fazendo vestibular, nós estamos atrás de emprego, mas nós só seremos realizados, nós só seremos felizes quando nós entregarmos a nossa vida para viver o propósito de Deus em nós. Só aí que você vai ser feliz. Você pode fazer mestrado, doutorado, você pode passar em 2, 3, 4 faculdades, você pode arranjar o maior emprego, você pode ser rico, mas você só vai ser feliz. Você só vai ser realizado. Você só vai acordar de manhã pensando: eu vou conquistar o mundo. Você só vai acordar de manhã pensando: eu vou transformar vidas, quando você entregar a sua caminhada ao Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer por mim? Jesus, o que o Senhor quer para mim? Aí se Jesus te mandar para a janela 1040, eu acho que é esse o nome. Se Deus te mandar para a janela 1040, que são dos países perseguidos, locais que tem 0% de pessoas que escutaram o Evangelho, você vai para lá sorrindo. Esses dias um amigo meu, missionário, mandou uma mensagem para mim dizendo: eu estou sendo enviado para a China, para um país que faz divisa entre a Índia e a China. Feliz, realizado. Então o que é que existe nesses homens? O que é que tem nesses homens? O que é que tem nessas escolhas?
que não tem no mundo? O que é? E por que é que nós estamos gastando a nossa vida em escolhas que estão nos desgastando, que estão nos fazendo entrar em crises e mais crises, e nós estamos sacrificando Deus para escolher coisas que nos destroem? Nós estamos sacrificando o Senhor, o nosso chamado, o nosso propósito, para coisas que nos destroem. Por quê? Nós temos o segredo da nossa felicidade. Nós temos o segredo daquilo que nos faz realizados. É encontrar em Deus aquilo que Ele nos chamou. Tem se falado muito de avivamento, meus amados. E quando nós falamos de avivamento, nós temos que lembrar que avivamento é um derramar da glória de Deus, da presença de Deus, de forma extraordinária, para levar a igreja ao seu estado normal. Isso é avivamento. Avivamento é quando Deus derrama sobre uma igreja, quando Deus derrama sobre uma nação, sobre uma localidade, a sua presença, o seu fogo, para nos levar ao estado normal. O estado normal da igreja, meus amados, é pregando o evangelho, é incendiando, é estando cheio do Espírito Santo de Deus, é transformando vidas, é alcançando cidades, é alcançando escolas, é alcançando universidades. E quando esse primeiro vem o derramar, depois vem a salvação de vidas e depois vem a mudança de sociedade. Mas para que nós venhamos a viver tudo isso que eu falei para vocês, nós precisamos entregar algo para o Senhor. Nós temos que fazer uma entrega. E é por isso que eu quero falar de duas situações na Bíblia que falam um pouco disso. A primeira delas está lá em 1 Reis. Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Todos acharam? A gente vai ver aqui um cara chamado Eliseu, certo? Só para vocês, só para contextualizar você, certo? Elias foi um profeta, um homem de Deus. 1 Reis 19, versículo 19. Elias, ele foi um profeta, um homem de Deus, um cara cheio do Espírito Santo. E que ele estava passando por um momento que ele estava sendo perseguido por Jezabel. Ele estava sendo perseguido por Jezabel, Elias. E ele tinha, e se você for ver, lá no versículo 14, ele diz assim, ó, e ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os filhos dos profetas à espada, só eu fiquei à busca a minha vida para me tirarem. Se você ler o versículo 19 todo, você vai ver uma certa lamentação da parte de Elias. E que lamentação é essa da parte de Elias? Ele está sendo fervorosamente perseguido por Jezabel, que matou profetas, que matou homens de Deus. E Elias, ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, está doloroso. E o Senhor faz todo um processo com Elias. E quando é lá no versículo 18, Deus manda Elias consagrar Eliseu para ser o sucessor dele. E aí começa a narrativa aqui do versículo 19, que diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Eu não sei o que é 12ª, esqueci de pesquisar. 12ª, né? Do que? E estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse:
Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo. E comeram, então ali se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Olha que atitude rápida e direta a de Elias. O Senhor fala para Eliseu, o Senhor fala para Elias: Elias, vai lá e consagra Eliseu. E aí ele vai e joga a capa, que a capa eu vejo que retrata autoridade. E ele joga a capa. Quando ele joga a capa, Eliseu entende que é aquilo dali, ele estava chamando ele para algo. E ele diz: olha, deixa eu me despedir dos meus pais. Deixa eu falar com eles. E quando Eliseu foi se despedir dos pais, ali não foi uma despedida, tipo assim, pai e mãe, eu posso ir. Pai e mãe, você deixa eu ir. Não, Eliseu ali, ele fez uma despedida de tipo: pai, mãe, eu estou aqui honrando vocês, e eu estou seguindo ao Senhor. Eu irei seguir o que o Senhor Deus me chamou para fazer. Foi isso que Eliseu fez. Mas, em contrapartida, eu queria pedir que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 18. No versículo 18 também. Meu Deus do céu. Se eu jogasse na telecena, eu ia jogar 19, 19, 18, 18. Foi o número da palavra hoje. Lucas 18, 18. Não é 4 o número não, né? Bem mais, eu acho. É quantos números para... Quantos? Tá sabendo, né? Assim que a gente pega os irmãos, tá vendo? É igual aqui, no culto de quinta, né? A gente fala: irmão, vamos terminar cedo, vamos terminar um pouquinho mais tarde, para você não dar tempo para assistir a novela, né? Aí a gente pergunta: que hora começa a novela mesmo? Aí tem irmão, né, que fica todo mundo calado, ninguém diz, né? Nessas horas ninguém sabe que hora começa a novela. Lucas 18, 18 diz assim, ó: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem vai e responde: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê os dinheiros aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Vocês conseguiram perceber aqui a diferença das duas situações? Elias chega para Eliseu e diz, está lá Eliseu tomando conta dos bois, e diz: vamos lá, Eliseu, vamos me seguir. Eliseu diz: beleza, eu vou me despedir dos meus pais. Ele queima tudo, faz um grande jantar e vai servir e seguir a Elias. Na outra situação, um jovem chega diante de Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir, o que é que eu faço? Jesus fala: cara, você sabe que você tem que ser assim, 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 assim. E Jesus diz: vende tudo que tu tem e me segue. O cara fica triste e dá para trás. Sabe, esse jovem rico é exatamente, irmãos, muitas vezes a situação que nós nos encontramos. É muito fácil dar para Deus o que não nos custa. É muito fácil dar para Deus aquilo que não nos custa nada. E às vezes a gente sempre fala do jovem rico, mas quantas vezes nós não estamos nessa situação? Nós estamos nessa situação de que nós olhamos para Deus e nós sabemos que Deus está pedindo algo de nós, e nós nos encontramos: Deus, eu já digo não ao pecado, eu já sou uma pessoa santa, eu já dou o meu dízimo, eu já tenho um relacionamento santo, eu já faço tantas coisas, eu já sou tão certinho. Mas, irmãos, quando Deus nos pede tudo,
não é sobre largar o emprego. Não é sobre largar o emprego. Não é sobre deixar, eu vou largar meu emprego e vou viver em tempo integral. Não, não é isso. Quando Deus nos pede para que nós venhamos a seguir tudo, Ele está pedindo para nós uma área de nossa vida. Ele está pedindo para nós uma área de nossa vida que a gente não deixa Deus tocar. Todos nós temos uma área de nossa vida que a gente sabe que é aquela área delicada, que a gente diz, Deus não me impede isso, Deus não mexe aí, porque aí é meu ponto fraco. E é exatamente nesse ponto fraco, irmãos, é nessa partezinha inflamada que dói, que Deus nos pede. É exatamente essa parte que Deus está dizendo assim, é isso daí que eu quero. Às vezes não é que Deus não queira que você viva isso, que você não tenha isso. Às vezes simplesmente Deus quer que você submeta a Ele isso. É aquela área que você, Senhor, isso daí não dá para mexer. Você fez tudo, você entregou tudo, você ficou bonitinho diante de Deus. Mas tem uma areazinha que você diz, Deus, aqui não dá. Às vezes é um perdão que você precisa liberar. Às vezes é uma pessoa que você precisa amar. Às vezes é uma coisa que você precisa largar. Sabe, meus amados, quando nós largamos as coisas proibidas, isso é graça. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós estamos largando as coisas proibidas. Mas o virar de chave é quando nós largamos as permitidas. O virar de chave é quando nós deixamos de fazer coisas que nós podemos fazer, que não é pecado fazer, mas nós deixamos de fazer por amor ao Senhor. Essa é a virada de chave. É quando nós fazemos algo que talvez não tem problema, todo mundo faz, não é pecado, mas Deus disse, ok, isso aí é legal, mas eu estou te pedindo isso daí também, me dá. Me dá essa parte, me dá essa área. Me dá isso. E eu me lembro que quando eu estava namorando os jovens, tinha sempre aquele negócio, tinha uma igreja aqui em Sobral que fazia um negócio chamado corte. E rapaz, e quando chegava alguém aqui falando desse tal de corte, quer ver o jovem da igreja agoniado, quando dizia, pelo menos na minha época, que não podia beijar na boca no namoro. Quer ver o jovem da igreja agoniado, é quando dizia, você não vai poder beijar na boca no namoro. Rapaz, isso não é de Deus, sem credo, pastor, não aceite isso não, pelo amor de Deus, isso não pode. Sabe, tem alguns que vão ter que beijar na boca, mas tem outros que Deus vai pedir. Tem pessoas que Deus vai dizer, olha, aquele dali pode ir até aqui, ó. Aquele dali pode ir até aqui, mas você não pode. Não é pecado, não é proibido, mas você fica até aqui. É até aqui que eu quero. E aí, irmãos, é aí que entra o grande desafio. Foi aí onde doeu os calcanhares do jovem rico. Ele disse, era fácil para ele ser um cara bom. Estou fazendo tudo certinho. Mas doeu quando Deus disse, me dá a riqueza. Me dá o teu dinheiro. E aí? E é isso, irmãos, que Deus está pedindo para derramar sobre nós. É isso que às vezes está faltando para Deus derramar sobre nós. Sabe, aquela área. Deus, eu quero viver, eu quero fazer, mas Deus está dizendo, aquela área, aquela coisa, aquele ambiente, me dá aquilo, submete aquilo para mim. Deixa aquilo à minha disposição para eu fazer o que eu quero. E aí nós vamos experimentar o derramar de Deus. Eliseu, irmãos, ele não olhou para trás. Ele não olhou para os animais. Ele disse, eu vou seguir o Senhor. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que Elias pode me dar. Eu não sei o salário que Elias pode me pagar. Mas eu vou segui-lo. Eu vou servir porque o Senhor me chamou. E são essas pessoas. São esses jovens que vão mudar o mundo. Esses jovens que quando Deus pedir, eles vão dizer, Senhor, eis-me aqui. Como a Milena pregou aqui mais cedo, eis-me aqui, envia-me.
Quantos de nós temos coragem de romper com a cultura desse século? Romper com a cultura que diz que você tem que comprar uma boa casa, que você tem que ter 2 filhinhos lindos. Não estou dizendo que você não vai ter filho, por favor. Estou explicando a cultura. Que você tem que casar bonitinho numa igreja pingando ouro, que você tem que fazer isso, que você tem que viajar. Depois que você ficar rico, você se muda para Orlando e vai viver em Orlando lá como rico. Que você tem que ter um iPhone 15, você tem que trabalhar para ter um iPhone 15, para ter o carro do ano, para ter um HB20 branco, você tem a Hilux do ano, para você andar com as roupas da moda. Essa cultura que está te colocando um padrão para você, dizendo assim, você tem que seguir esse padrão. Quantos? Esses são os jovens que Deus vai chamar e vai dizer, que vai romper, vai dizer assim, olha, eu estou chamando vocês para algo. Eu estou chamando vocês para algo, eu estou chamando vocês para romper por mim. Eu estou chamando vocês porque eu quero tocar as nações. São esses jovens, meus irmãos, que vão ser como Eliseu, que vão ter coragem de pegar tudo que está às mãos deles e dizer, Senhor, está à disposição de Ti. Envia-me. Deus não quer que você vá amanhã e cancele a inscrição da tua faculdade. Não faz isso, em nome de Jesus, não faz isso. Deus não quer que você peça demissão do seu emprego. Não faça isso. Não é isso que Deus está pedindo. Não faça igual eu, que um dia escutei um pregador dizendo, não ligue o que a sua namorada vai dizer, porque seu pai vai dizer, porque a sua mãe vai dizer, e largue tudo e me siga. Não faça igual eu, que eu escutei isso, eu tinha 19 anos de idade, eu escutei uma pregação, eu fiquei doido, pedi demissão do emprego que eu estava. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é, coloque nas mãos de Deus. Diga que está aqui, Jesus, é teu. Eu vou prestar o vestibular. Senhor, está aqui, é para ti. O que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me diz. Deus, está aqui meu emprego. Está aqui, caiu o salário do mês. O que é que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Para quem é que o Senhor quer que eu dê o meu dinheiro? Deus, está aqui a minha empresa prosperando. Estou ganhando dinheiro no rodo. Está aqui, Deus, o meu dinheiro. Está aqui a minha conta. O que é que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Me diz, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Está aqui, Senhor, a minha vida. Me envia. É esse tipo de jovens que Deus está esperando. Sabe? Nosso trabalho não é somente para nós, mas é para a geração dos que virão após de nós. E meus amados, a nossa igreja está se enchendo o quê? De adolescentes. A nossa igreja está se enchendo de adolescentes. E nós estamos casando. Eu estou casado. O Dudu casou. A Larissa casou, o René e a Esther daqui um dia vão casar. Daqui um dia os meninos aí solteirão vão casar também. As meninas aqui vão casar. Daqui um dia todo mundo vai casar. A Dudinha vai casar um dia, o Daniel já. Deus vai mandar a varoa do Emerson, ele vai casar. Então daqui um dia nós vamos começar a parir menino nessa igreja. Daqui a pouco vai começar menino parir nessa igreja aqui, sair menino no rodo aqui. Já está começando, né? Já nasceu da Vitória, já nasceu da Edilane. Edilane, né, Mi? Edilane. Vai nascer da Edilane, que ela estava brigando que eu não falo o teu nome direito. Ó. Daqui a pouco vai começar a nascer menino no rodo. A Larissa, daqui a pouco vai estar aí com o filho dela também, né? Então, daqui a pouco os meninos vão começar a nascer na igreja. E aí, irmãos, os adolescentes estão chegando. Eu não vou ser líder de jovens para sempre, mas a grande pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a igreja que nós vamos deixar para os que vão vir após nós? Qual é o ministério de jovens que nós vamos deixar para os que vão vir após nós? Qual é o legado que nós vamos deixar para aqueles que estão vindo através de nós? O nosso trabalho é construir um altar, é construir um ambiente para que aqueles que estão vindo após de nós, irmãos, possam voar. Hoje nós andamos em um ambiente que o nosso pastor construiu antes. Mas quantas vezes eu confesso, irmãos, quantas vezes eu, como líder, tive que reconstruir muros que foram derrubados por lideranças que não tinham sabedoria. Quantas vezes eu tive que cavar alicerces que já tinham sido cavados, mas foram soterrados. Eu não quero isso para os que vão vir após mim. Foi exatamente, irmãos, essa condição que acontecia nos dias de Elias. Irmãos, nos dias de Elias era um cara chamado Acabe. Ele era casado com uma mulher endemoniada chamada Jezabel.
nunca coloque o nome de um filho seu, de uma filha sua, de Jezabel, nem de algo parecido. Irmãos, ô mulher terrível. Irmãos, ela matou profetas. Irmãos, ela perseguiu homens de Deus. Ela afligiu Elias. Mas, irmãos, se você ler o livro de Reis, do capítulo onde o profeta de Elias se manifesta, você vai ver a quantidade de provisões que o Espírito Santo de Deus trouxe sobre aquela nação nos dias de Acabe. Irmãos, na época de Acabe, o pessoal estava adorando Baal. Deus levanta Elias, coloca Elias lá no monte, não sei se foi no monte Horebe, acho que foi, né? Foi não, né? Coloca Elias lá no monte, e Elias manda descer fogo do céu, e desce fogo no céu, e depois Elias mata, Monte Carmelo, o Horebe foi outra coisa. E Elias mata os profetas de Baal. E aí se levanta, tem um cara chamado lá, esqueci como era o nome do cara, que ele sustentava outros profetas. E aí você vai ver que o rei da Síria, chamado Bet-Hadad, o nome do cara era Hadad. O cara se levanta contra o rei de Israel, Acabe, um cara desviado, mas mesmo assim Deus dá livramento a Israel. Por que que isso acontecia? Porque naquela época, meus amados, os céus estavam abertos, porque tinha um homem, como Elias diz, que via a face de Deus. Aquela época, irmãos, de Israel, os céus estavam abertos. Naquela época, irmãos, existia um ambiente profético extremamente forte. Nós não víamos só Elias. É porque ele não traz o nome de outros profetas aqui, mas você vai ver vários homens que foram diante do rei Acabe, e dava sentenças para a nação. E a gente se pergunta como que em meio a um rei ímpio, o Senhor mesmo assim livrou a nação? Porque tinha pessoas que estavam face a face com Deus. E é isso que nós precisamos para os nossos dias. A gente está preocupado com o governo atual. Ah, meu Deus, porque o fulano é isso, porque não sei quem é corrupto, porque o STF, porque não sei o quê. Meus amados, eles podem fazer o que for. Mas se nós colocarmos os nossos rostos no pó, Deus vai agir em favor de nossa nação. O nosso trabalho é preparar um ambiente para as próximas gerações. Nós precisamos, jovens. As pessoas falam com razão. Nós somos a igreja do futuro. A onda que a gente surfar hoje, vai ser a onda que vai inundar os próximos dias dos nossos filhos. Hoje eu trabalho para que o meu filho possa desfrutar de uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sou fiel ao Senhor com os meus dízimos e as minhas ofertas, para que o meu filho um dia possa chegar na igreja e dizer: eu estou doando tanto, eu estou doando tantos quilos de alimento, eu estou ofertando tanto na obra do Senhor. Eu tento orar e ler a Bíblia, para que eu possa um dia ensinar os meus filhos a Bíblia, não encher a cabeça deles com historinha de Disney, com historinhas. Não, eu quero que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos de vocês se converteram com seus 17, 18, 20 anos, 15 anos de idade, e não tiveram a graça de ser ensinado pelos pais de vocês a palavra de Deus? Quantos? Então o seu trabalho hoje é buscar a Deus em um nível, aprender de Deus em um certo nível, aprender de Deus em um certo nível, para que quando você tiver os seus filhos, você tiver os seus netos, você inserir as verdades e as palavras de Deus no coração dele. Você inserir aquilo dentro dele, aquilo mexer com você. Eu fui tocado pelo Senhor, porque dentro da minha casa escutavam-se a palavra, porque se escutava louvor, escutavam-se pregações.
Os nossos filhos não vão ser tocados por Deus se dentro da nossa casa só existir a Netflix. Se dentro de tudo que a gente fizer for só assistir série. Se a gente não ler a Bíblia dentro de casa, os nossos filhos não vão ser tocados. Nós somos remidores de geração. O futuro dessa nação depende do que nós jovens vamos fazer com a geração que vai sair de nós. O futuro da nossa geração depende do altar que nós vamos construir nessa cidade. Irmãos, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Igreja Batista Ágape está aqui hoje. Nós não somos uma mega igreja, mas gerações de outras igrejas, de outras pessoas, elas vão andar em um ambiente de glória, em um ambiente profético, em um ambiente de unção, que foi construído a partir dessa igreja, daqui a 100, 250 anos. Muito tem se falado do avivamento da Universidade de Asbury. É esse o nome? Asbury. Da Universidade de Asbury, né? Muito tem se falado do avivamento dessa cidade, mas o que muitas pessoas é um avivamento, irmãos, daquela geração que as pessoas condenam, a geração Z, a geração TikTok. Eles simplesmente foram fazer um culto ao Senhor e o culto não acabou porque a presença de Deus pairou sobre eles. Eles estão até agora lá adorando a Deus. Pessoas estão se convertendo, eles não são bons músicos, eles não são famosos. Se você ver os vídeos, eles não têm técnicas musicais, técnicas vocais. E a geração mais velha, eles estão só lá amando eles. Mas uma coisa que poucos sabem é que essa universidade foi fundada por um discípulo de John Wesley. Um cara que John Wesley disse, cara, vai lá para a América, prega o evangelho. O cara foi lá e fundou uma universidade. Uma universidade que tinha o intuito de pregar o evangelho. Tanto é que tem uma capela na universidade onde está acontecendo o derramamento de Deus. E o cara funda. Em 1970, teve um grande derramar do Espírito Santo de Deus naquela mesma capela, naquela mesma universidade, onde jovens se reuniram, as aulas pararam, eles começaram a testemunhar o que estava acontecendo, e aí as pessoas começaram a enviar esses jovens que estavam sendo tocados pelo derramamento do Espírito Santo para as igrejas da cidade. No mesmo ano, em 1970, no comecinho entre os anos 60 e o comecinho dos anos 70, surge o movimento Jesus Movement, que inclusive vai ter um filme, depois bota lá no YouTube para vocês verem um filme. O Espírito Santo de Deus tocou jovens hippies, a galera lá, os hipão lá com os cabelão grandes, eles na praia lá, a galera sem blusa, e o Espírito Santo de Deus tocando na vida deles, o fogo descendo sobre eles. E aí acontece em 1975, um cara chamado Keith Green. O cara simplesmente foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, um músico incrível. E ele com a sua esposa começou a colocar mendigos dentro de casa. Você sabe o que é isso, meus amados? É os céus se abrindo. É pessoas que disseram, vamos abrir o céu aqui. Aí às vezes a gente se pergunta, por que o avivamento acontece mais nos Estados Unidos? Irmãos, porque infelizmente nós no Brasil, nós somos pioneiros aqui no Brasil. Há 100 anos atrás não tinha igreja evangélica em Sobral. O pastor Lime Silva, da Assembleia de Deus Tempo Central, que morreu agora há alguns anos atrás, que eu fui para o velório dele, o cara foi um dos primeiros homens que abriu uma igreja em Sobral. Vocês têm noção do que é isso? Quando nós chegamos aqui em Sobral, com meu pai veio ser pastor, existia poucas igrejas em Sobral. O vô do meu primo, por parte de mãe, o pai do pai dele, foi quem fundou a primeira igreja. Um batistão tradicional foi quem fundou lá a primeira igreja batista. Morreu, tá com bem mais tempo que ele morreu, mas, cara, tudo na nossa época. Quando o Brasil estava sendo descoberto em 1500, em 1517 estava rompendo a reforma. Enquanto lá eles estavam vivendo a reforma de Martim Lutero, João Calvino e outros homens, o Brasil estava sendo descoberto ainda. Estava os índios tudo nu aqui, irmãos, olhando para o espelho e se encantando.
Sabe quando foi, irmãos, que em 1800 e pouco, no Brasil não podia nem ter crente. Os cristãos que tinham eram homens, eles faziam os batistas, chegaram no Brasil e faziam os cultos no barco. Em 1900 e pouco estava acontecendo o avivamento da Rua Azusa, estava chegando 2 missionários aqui no Brasil, cheios do Espírito Santo de Deus e fundando a Assembleia de Deus. Irmãos, há nem 200 anos, enquanto que tem igrejas aí pelo mundo que tem 500, 600 anos de fundação. Nós somos pioneiros. Deus está chamando a nós, Deus está chamando a geração para abrir os céus para os que virão. Aqueles que virão depois de nós vão surfar em uma onda. Então a tua fidelidade, irmãos, pode salvar essa nação. A tua fidelidade pode salvar essa nação. Lembre-se disso. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, nós já vamos encerrar. Lembre-se disso, que aquilo que nós, como Igreja Batista Ágape, construirmos agora, vai ser a estrutura que os nossos filhos vão andar. Vai ser a estrutura que os nossos filhos vão andar. Um dia nós seremos enviados, irmãos. Um dia você vai ser enviado. Então você tem que buscar a Deus. Você tem que entender que Deus tem um processo na tua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos ficar desesperados, porque o destino de nossa vida depende disso. Nós precisamos entender, meus amados, que se nós não nos jogarmos aos pés do Senhor e não alcançarmos o que Ele tem para nós, nós vamos fracassar. A maior vitória de um homem não é chegar no fim da vida e ter a conta cheia de dinheiro, não. A maior vitória de um homem é chegar no final da vida e saber que construiu algo para o Senhor. É saber que os seus filhos vão andar em algo. Eu não me preocupo mais com quanto dinheiro eu vou ter para criar os meus filhos. Eu não me preocupo mais se eu vou deixar uma fortuna para eles. Eu me preocupo se eu vou deixar para eles um legado. Se os meus filhos vão olhar para mim e vão dizer: o meu pai me deixou um legado. O meu pai me deixou um caminho que eu posso trilhar e alcançar as nações. Jovens, vocês são flechas nas mãos de Deus. Vocês são flechas na mão de Deus. Você sabe o que é uma flecha? Ele te estica, e quando você estiver pronto, Ele vai te lançar. Talvez daqui a alguns anos nós vamos precisar enviar vocês pela cidade de Sobral. Nós vamos enviar vocês pelo Brasil, pelo mundo. Eu sempre digo, eu não vou estar aqui para sempre, eu não vou ser líder de jovens para sempre. Um dia um líder de jovens vai ter que assumir o meu lugar e com a maior alegria do mundo eu vou passar o bastão. Mas eu quero perguntar para vocês, quando o meu tempo encerrar, eu vou entregar ao Senhor. Deus, acabou meu tempo, está aqui, porque se eu ficar eu morro. Mas a pergunta que eu faço é: quantos estarão prontos para assumir? Quem vai assumir? O pastor Carlinhos não vai viver para sempre, mas a igreja do Senhor vai ficar para sempre. Nós estamos agora saindo da dependência do sustento de nossos pais, agora que está acabando. Vai chegar um dia que nós vamos precisar pagar a nossa conta. Eu me lembro que a minha mãe sempre me dizia: meu filho, eu não vou viver para sempre. Meu filho, eu não vou viver para sempre. E aí às vezes eu digo: menina, eu não estou pronta. Minha mãe fica falando essas coisas, mas eu não estou pronta, eu não tenho condição de pensar nisso. Mas um dia seremos nós. Quando eu ficava em casa, que eu escutava um barulho, eu sentia medo e eu dizia: pai, tem um barulho lá fora, você não quer ir ver não? Hoje, se tem um barulho, eu que tenho que ver o que é. Quando a gente amadurece, a gente perde o medo, irmãos. A gente perde o medo. Jovens, percam o medo. Assumam a responsabilidade de seguir o Senhor. Por favor. Se coloque de pé.
Jesus, ele pregou para 5.000 pessoas, mas ele enviou 12. Jesus pregou para 5.000 pessoas, mas ele enviou 12. Não é uma multidão, irmãos, que vai mudar o mundo. São aqueles que se disponibilizarem a se entregar ao Senhor. Eu acho que se tem uma palavra, se tem uma mensagem que Deus nos deu esses dias, é entrega. É entrega. É entrega. Deus, Ele não é um Deus imediatista. O Senhor não é um Deus imediatista, meus amados. Deus, Ele é um Deus processual. Deus, Ele não quer que você entre em desespero agora e rasgue tudo, não. Ele quer que você se submeta ao processo. Talvez agora, como eu disse ontem, talvez agora você vai ser liberto completamente. Completamente liberto agora, depois que nós orarmos. Pode acontecer, pode. Mas talvez, infelizmente, amanhã você ainda vai sentir que tem um problema. Talvez amanhã você ainda vai sentir que tem uma área da sua vida que você precisa, que você ainda está sofrendo de uma determinada área da sua vida. Mas tem uma coisa que você pode fazer agora. É se entregar e comprometer-se ao Senhor. Talvez hoje o Senhor possa ganhar o teu coração. Talvez hoje o Senhor possa ganhar o teu coração. Então nós vamos louvar o Senhor, e o que eu te peço é exatamente isso. Deixa o Senhor conquistar teu coração hoje, cara. Não precisa dizer, Deus, eu entrego, se você não vai conseguir entregar. Mas você pode dizer, Deus, me ajuda a entregar. Você pode dizer, Deus, me dá coragem para entregar. Me dá coragem para ser. Me ajuda. Todo dia, Senhor, me liberta. Todo dia, Senhor, me liberta. Senhor, me ajuda. Senhor, me livra. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Todo dia. Senhor, me ajuda. Senhor, vem. Senhor, vem. Senhor, vem. Foi como em Pentecostes. Foi como em Pentecostes. Eles ficaram uma multidão reunida. Alguns foram embora, outros foram embora. Até que os poucos que estavam reunidos, o Espírito Santo de Deus desceu. Perseverar, irmãos, é perseverar, é dizer, Espírito Santo, eu não vou desistir, é dizer, Jesus, eu não vou desistir, é dizer, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir do Senhor, eu vou continuar todos os dias. Ah, Deus, eu caí hoje, mas eu não vou desistir. Senhor, eu tô sentindo isso, mas eu não vou desistir. Senhor, está difícil, mas eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão, porque a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo.